Nesta série de aulas, vamos resolver os problemas do capítulo 9 do livro Fundamentos de Física de Halliday e Resnick, 10ª edição. Problema número 15. A figura 944 mostra um arranjo com um trilho de ar no qual um carrinho está preso por uma corda a um bloco pendurado. O carrinho tem massa M1 igual a 0,600 kg e o centro do carrinho está inicialmente nas coordenadas XY, menos 0,500 metros e 0 metro. O bloco tem massa M2 igual a 0,400 kg e o centro do bloco está inicialmente nas coordenadas XY, 0 e menos 0,100 metros. As massas da corda e da polia são desprezíveis. O carrinho é liberado a partir do repouso e o carrinho e o bloco se movem até que o carrinho atinja a polia. O atrito entre o carrinho e o trilho de ar e o atrito da polia são desprezíveis. Letra A. Qual é a aceleração do centro de massa do sistema carrinho-bloco na notação dos vetores unitários? Letra B. Qual é o valor da velocidade do centro de massa em função do tempo t? Letra C. Plote a trajetória do centro de massa. Letra D. Se a trajetória for curva, verifique se ela apresenta um desvio para cima e para a direita ou para baixo e para a esquerda em relação a uma linha reta. Se for retilínea, calcule o ângulo da trajetória com o eixo x. Vamos primeiro verificar os dados fornecidos pelo problema. A massa do carrinho é M1 igual a 0,600 kg. A sua posição inicial no eixo x horizontal é x01 igual a menos 0,500 metros e como ele se move apenas horizontalmente, a sua posição vertical é constante y1 igual a 0. A massa do bloco é M2 igual a 0,400 kg. Como ele se move apenas verticalmente, a sua posição horizontal é constante, x2 é igual a 0. A sua posição vertical inicial é V20 igual a menos 0,100 metros. Existem três forças atuando sobre o carrinho. O seu peso vertical para baixo, como ele pressiona o trilho, de acordo com a terceira lei de Newton, o trilho reage exercendo a força de reação normal vertical para cima. Também atua a tração da corda horizontal para a direita. Como o carrinho não se movimenta verticalmente, a força peso equilibra a força normal e a força relevante para o problema é a tração da corda. Existem duas forças atuando sobre o bloco. O seu peso vertical para baixo, cujo módulo é P2 igual a M2 vezes G. Também atua a tração da corda vertical para cima. O movimento do carrinho será acelerado e, considerando que a tração da corda é constante, a aceleração de ambas terá o mesmo valor. Se aplicarmos a segunda lei de Newton, considerando a força de tração que atua sobre o carrinho, fica T vai ser M1 vezes A. Observe que a polia apenas muda o sentido horizontal para a direita, que consideramos positivo, para o carrinho, para o sentido vertical para baixo, que será o sentido positivo no movimento do bloco. Então, ao considerarmos as forças que atuam sobre o bloco, o sentido positivo será o vertical para baixo. Aplicando a segunda lei de Newton, considerando as forças que atuam sobre o bloco, fica M2 vezes G, o peso do bloco, menos T, é igual a M2 vezes A. Temos um sistema de duas equações com duas incógnitas, a tração da corda e a aceleração. Se somarmos as duas equações, vamos eliminar a variável tração da corda e vamos determinar o valor da aceleração do conjunto. Fazendo isso, fica M2 vezes G é igual a M1 mais M2 vezes A. Resolvendo para a aceleração, fica o A vai ser M2 vezes G dividido por M1 mais M2. Então é 0,400, que é o M2, vezes 9,8, que é o G, dividido por 0,600, que é o M1, mais 0,400, que é o M2. Efetuando esses cálculos aí, dá 3,92 metros por segundo ao quadrado. Então, o carrinho e o bloco se movem com aceleração constante. No estudo do movimento horizontal do carrinho, podemos utilizar as equações válidas para esse tipo de movimento com velocidade constante.
Utilizando a segunda equação dessa lista, vamos obter uma expressão para a posição horizontal do carrinho em função do tempo. Então, o x1 de t vai ser o x0, que é menos 0,500, mais a velocidade inicial, que é 0 vezes t, mais 1 sobre 2 vezes a aceleração, 3,92 vezes t ao quadrado. Então, o x1 de t vai ser menos 0,500 mais 1,96 vezes t ao quadrado, né, fazendo a multiplicação aí. No estudo do movimento vertical do bloco, podemos utilizar as equações válidas para esse tipo de movimento também. Utilizando a segunda equação dessa lista, vamos obter uma expressão para a posição vertical do carrinho em função do tempo. Então, o x2 de t vai ser a posição vertical inicial, menos 0,100, mais a velocidade inicial, 0 vezes t, mais 1 sobre 2, vezes a aceleração, que é menos 3,92 vezes t ao quadrado. Fazendo essa multiplicação aí dá menos 0,100 menos 1,96 t ao quadrado. Como consideramos negativa a posição inicial do bloco, a aceleração do bloco também será negativa, que é porque ele está acelerado para baixo. A posição horizontal do centro de massa de um sistema de partículas pode ser determinado utilizando a seguinte expressão. O xm vai ser 1 sobre m vezes o somatório de I igual a 1 até n de mi vezes xi. Utilizando essa expressão para este caso, fica o xm vai ser o m1 vezes x1 mais o m2 vezes x2 dividido por m1 mais m2. Então, é 0,600, que é a massa do carrinho, vezes o x do carrinho, que é menos 0,500, mais 1,96t ao quadrado, mais 0,400, que é a massa do bloco, vezes 0, que é a sua posição x, dividido pela soma das massas, 0,600 mais 0,400. A soma no denominador dá 1, e fazendo as multiplicações, o xm de t vai ser menos 0,3 mais 1,176t ao quadrado. A posição vertical do centro de massa de um sistema de partículas pode ser determinada utilizando a seguinte expressão. O ym vai ser 1 sobre m vezes o somatório de I igual a 1 até n de mi vezes yi. Utilizando essa expressão para este caso, fica o ym vai ser m1 vezes y1 mais m2 vezes y2 dividido por m1 mais m2. Então fica 0,600, que é o m1, vezes 0, que é o y1, mais 0,400, que é o m2, vezes menos 0,100, menos 1,96t ao quadrado, que é o y2, dividido pela soma das massas, 0,600 mais 0,400. Novamente, a soma no numerador dá 1, e fazendo as multiplicações, fica menos 0,04, menos 0,784t ao quadrado. A velocidade do centro de massa de um sistema é igual à taxa de variação da posição, ou seja, a derivada da posição em relação a t. Então, o Vmx vai ser o dxm de dt. Se a gente fizer a derivada aí, a derivada de menos 0,3 é 0, e a derivada de 1,176t ao quadrado dá 2,352 vezes t. O Vmy vai ser o dym de dt. A derivada de menos 0,04 dá 0, e a derivada de menos 0,784t ao quadrado dá menos 1,568 vezes t. A aceleração do centro de massa de um sistema é igual à taxa de variação da velocidade, ou seja, a derivada da velocidade em relação a t. Então, o AMX vai ser o dVmx de dt. Derivando o Vmx, a derivada de 2,352 vezes t dá 2,352. O AMy vai ser o dVmy de dt. Derivando menos 1,568 vezes t dá menos 1,568. A aceleração do centro de massa é escrita na notação de vetores unitários, com as componentes escritas com 3 algarismos significativos, que é a precisão das medidas originais, o AM vai ser, o AM de t vai ser 2,35 vezes i,
menos 1,57 vezes j metros por segundo ao quadrado. A velocidade do centro de massa, escrita na notação de vetores unitários, com as componentes escritas com 3 algarismos significativos, é o Vm de t vai ser 2,35 vezes I menos 1,57 vezes j vezes t metros por segundo. Considerando um intervalo de tempo qualquer, a tangente do ângulo do vetor deslocamento do vetor centro de massa em relação à horizontal pode ser determinada calculando a razão entre a velocidade vertical e a velocidade horizontal. Então, a tangente de θ vai ser o Vmy de t sobre o Vmx de t. Então, é 1,568 vezes t dividido por 2,352 vezes t. A gente cancela o t e dividindo esses números aí dá 0,6666. Como este valor é constante, a trajetória é retilínea. O θ vai ser o arco cuja tangente é 0,6666, que dá 33,68 graus. Escrevendo este resultado com 3 algarismos significativos, ele se torna: o θ vai ser 33,7 graus para baixo.